E você sabe a importância da língua brasileira de sinais, a Libras, sabe? Dá para imaginar, né, gente? É a principal forma de comunicação para pessoas surdas e mudas. O repórter Granger Ferreira, com o cinegrafista Haroldo Lemos, eles prepararam uma reportagem importantíssima sobre a inclusão social que passa pela Libras. Pedro, Tamara e Matheus estão conversando. E aí? Vendo assim, você sabe qual é o assunto que eles estão debatendo? Se não consegue saber, entenda que é assim que muitos deficientes auditivos ficam por estarem impossibilitados de ouvir os assuntos relatados nas ruas e demais ambientes. Por isso, a língua brasileira de sinais, Libras, é fundamental para que os surdos possam ser incluídos na sociedade. Quando a gente pensa em língua brasileira de sinais, em sinalizar, é muito comum que as pessoas pensem que isso faz parte de uma profissão específica. Tipo, isso é para intérprete de Libras. Mas, na verdade, Libras ela é uma língua e ela é uma língua de comunicação. Então, é para todas as profissões. Matheus aprendeu Libras e, com bastante empenho, tornou-se o primeiro aluno surdo a se formar no Instituto Federal Fluminense, Centro, em Campos, no curso de licenciatura em teatro. No meu passado, quando eu lembro da minha história, no ensino médio, no terceiro ano, eu fico pensando em como que eu consegui chegar até aqui, né, no IFE. E antes eu tinha muita vontade de me matricular aqui no Instituto Federal. Eu queria muito fazer faculdade de teatro. E aí, primeiro, né, o mês de novembro, foi a primeira fase, né, das provas e eu consegui passar. Depois, no mês de dezembro, foi a segunda fase. E eu fui, me esforcei, fiz a redação. E aí, no ano seguinte, no mês de janeiro de 2017, foi o ano que eu recebi a resposta que eu passei. Eu fui, né, o primeiro surdo a estar nesse curso, nesse local. Para mim foi um orgulho muito grande conseguir entrar aqui. Para mim foi um motivo de muita felicidade. Mas antes de chegar a esta conquista, ele enfrentou e ainda encara muitas dificuldades no dia a dia. Eu tive muitas dificuldades. No passado, na minha história, tem muito sofrimento, até aqui na minha trajetória. E algumas faltas que tem de acessibilidade, por exemplo, nas escolas, nos hospitais, em vários lugares falta acessibilidade. Na sociedade mesmo a gente encontra várias barreiras. E a minha vida tem sido de muito sofrimento, de muito cansaço por conta dessas dificuldades também. Cursando automação industrial, Pedro também é surdo e enfatiza a quantidade de barreiras enfrentadas por conta da Libras não ser utilizada pela maior parte da população. O meu sentimento com a falta de igualdade, como vocês pontuaram, e como que eu me sinto, por exemplo, já tiveram alguns lugares e também algumas pessoas que eu precisei pedir, né? Tenta falar um pouco mais devagar, e algumas pessoas não têm paciência com isso. Porque sempre fala muito rápido, de forma muito apressada e, assim, eu respeito, mas dessa forma eu também me afasto, porque eu percebo que não existe uma paciência. A Libras é a parte da identidade cultural e social da comunidade surda brasileira. A falta de acessibilidade ainda é uma barreira diária. Muitas pessoas surdas enfrentam dificuldades ao buscar atendimento médico, realizar serviços, estudar ou até mesmo consumir conteúdos culturais. Isso acontece porque grande parte das pessoas ainda não conhece Libras. O intérprete, ele não substitui nenhuma figura. Na verdade, o intérprete só existe porque a maioria das pessoas ainda não sabe Libras. Mas essas figuras não são substituíveis. Então, para que o surdo se sinta parte, é necessário que haja um contato direto. Por exemplo, você pode falar olhando para o surdo, não olhando para o intérprete. Eu entendo que tem pessoas que às vezes ficam com um pouco de medo ou de vergonha, mas isso faz toda a diferença. O surdo perceber que você está tentando e se esforçando, olhando diretamente para ele, é muito melhor do que olhar para o intérprete. Quando for fazer alguma pergunta, pergunta direto para o surdo. A língua brasileira de sinais, Libras, tem a origem ligada à língua de sinais francesa, trazida ao Brasil em 1857. Foi através dela que Matheus chegou até aqui e quer mais. Futuro, Matheus, o que você espera? Então, no meu futuro, meu sonho, eu tenho muita vontade de fazer outra faculdade, que é de educação física. Mas eu também espero, né, ser ator de cinema lá em São Paulo. É um sonho que eu tenho muita vontade de ser ator de cinema.
Em Cabo Frio, a prefeitura informou que o município atende uma média de 200 pessoas surdas, de acordo com os registros de prestação de serviços, como o cadastro da pessoa com deficiência, da Secretaria Adjunta de Políticas Públicas da Pessoa com Deficiência. Já em Campos, a estimativa é de que o município tenha cerca de 20 mil surdos e grande parte está em casa, sem poder interagir com a sociedade. Hoje, tem muita gente que não teve a opção de ser reabilitado na questão do implante coclear, não tem acesso à comunicação alternativa através de um recurso tecnológico como um iPad, um celular. A Libras, ela há muitos anos tem uma história lindíssima de você poder colocar aquele indivíduo em determinado grupo e ele poder ser o que ele é, da maneira que ele é, da maneira que ele deseja ser. Isso dá autonomia. Não é só você se comunicar, é você mostrar para a sociedade a essência que está dentro de você. Libras é a oportunidade para se ter acessibilidade. Essa pessoa deve ter o direito de estar em todos os lugares. Na igreja, ela precisa se cuidar da sua saúde. Então, ela tem que ter o direito de estar numa unidade hospitalar, ela pode estar num shopping, ela pode estar numa farmácia necessitando fazer compras, num supermercado, e ela não tem essa acessibilidade. Apesar dos avanços, ainda há muito a ser feito. Muitos profissionais ainda não estão preparados para atender pessoas surdas e a Libras ainda não é amplamente ensinada nas escolas regulares. Quando eu penso numa sociedade melhor, eu penso que a sociedade precisa aprender Libras, se esforçar em fazer curso. Exige esforço. Existem algumas pessoas que falam que já tem curso e já acabaram o curso, mas à medida que o tempo passa, que os meses vão passando, as pessoas esquecem aquilo que aprenderam. Os surdos, eles querem muito, eles têm vontade de entrar nos lugares. Existe, de fato, muita dificuldade. Por exemplo, eu estou me formando, na faculdade e no futuro eu vou ser um professor surdo. E eu queria chamar mais surdos para conseguir entrar na faculdade também. Pode ter vários cursos, seja de graduação ou técnico, os surdos têm essa possibilidade. Parecendo entender este momento, até o bem-te-vi, ave sinônimo de cantoria alta, estava silenciado, prestando atenção nos sinais de uma conversa sem sons, mas com muitos significados. Afinal, ele também aprendeu que a acessibilidade não é um favor, e sim um direito. Todos esses espaços devem ter uma pessoa que domine Libras para que esse deficiente auditivo consiga se expressar e ser um ser social, que é direito. A vida, a dignidade é um direito dele. Existem leis e decretos que asseguram o surdo e a gente percebe que ainda falta que essa lei entre em vigor. Os surdos têm batalhado por isso, mas é importante que não só os surdos, mas todos nós, a gente também batalhe por essa causa, que não é só deles, precisa ser nossa também.